Olá, tudo bem? Meu nome é Elias. Então, eu acabei de gravar um vídeo aqui sobre esse assunto que eu quero falar com vocês agora, e acabou de que deu um probleminha, eu tive que parar com o vídeo e vou gravar novamente sobre o mesmo assunto, vou falar sobre o mesmo assunto. Antes, vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, tenha misericórdia de nós, que o Teu nome seja glorificado, adorado por nossas vidas, e que o Senhor possa ser honrado por nós e que a gente possa aprender de Ti e que o Senhor possa nos abençoar. Abençoe a esse que está vendo e ouvindo esse vídeo agora, que o Senhor resolva os problemas que ele possa estar tendo, que ele possa ser abençoado por Ti, não só com esse vídeo, como também com outras coisas. Tenha misericórdia de nossas vidas, ajude-nos. Em nome de Jesus, amém. Então, vou falar sobre o capítulo 15 de Deuteronômio, do versículo 1 ao 11. Eu vou ler aqui. Versículo 1 do capítulo 15. Se você puder ler esses versículos numa Smart TV, é melhor, porque a letra vai ficar maior do que no celular, ou então pode ser no notebook que vai dar para ler bem. Então vamos ler o versículo 1 ao 11 do capítulo 15 de Deuteronômio. Acompanha o mouse. Ao fim de cada 7 anos fará a remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa remitirá o que havia emprestado, não o exigirá do seu próximo, ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho pode exigi-lo, mas o que tiveres em poder do seu irmão, quitá-lo-á, para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para possuíres. Se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares de cumprir todos esses mandamentos que hoje te ordeno, pois o Senhor teu Deus te abençoará como te tem dito, assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado. Dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das suas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá para possuires, não endurecerá o teu coração, nem fecharás as mãos a teu próximo, a teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para as suas necessidades. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com o teu irmão pobre e não lhes dê nada. Ele clame contra ti ao Senhor e haja pecado em ti. Livremente lhe darás, não seja maligno o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoarás o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes. Pois nunca deixará de haver pobre na terra. Por isso eu te ordeno livremente, abrirás a mão ao teu próximo para necessidade, para o pobre na tua terra. Então, esse versículo está falando basicamente sobre emprestar o perdoar o empréstimo. Ou seja, eu devo emprestar aquele que está precisando de empréstimo. E no final de 7 anos, quando chegar o 7º ano, eu devo perdoar essa dívida se a pessoa que eu emprestei for um irmão da igreja, ou no caso aqui do povo de Israel, se for mesmo do povo de Israel. Então, quem emprestou no final de 7 anos deve perdoar a dívida que ele fez do seu irmão no povo de Israel. Isso vale para a igreja também, mas não em termos de 7 anos, né? Então, mas a questão que eu quero chegar aqui é a seguinte: eu devo pedir emprestado? É pecado pedir emprestado? Não é pecado pedir emprestado, porque olha o que diz aqui no versículo 6
do capítulo 15 de Deuteronômio. Olha aqui no versículo 6. Pois o Senhor teu Deus te abençoará, como tem dito, assim emprestarás a muitas nações. Se eu posso emprestar, é porque não é pecado pedir emprestado. Olha o versículo 8 desse capítulo 15 de Deuteronômio. Antes lhe abrirás de toda a mão, e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Está falando do irmão. Aqui, ó, o versículo 7. Quando entre ti tiver algum pobre de teus irmãos, em algumas das tuas cidades, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a mão ao teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de toda a mão e lhe emprestarás. Emprestar para o irmão, ou seja, o irmão vai pedir emprestado. Se o irmão vai pedir emprestado é porque ele está com necessidade, e isso não é pecado. Pedir emprestado não é pecado. Emprestar, menos ainda. Mas quando diz aqui que assim emprestarás a muitas nações mas não tomarás emprestado, no versículo 6, é porque se eu obedecer, como diz o versículo 5, aqui, para cuidares e cumprir todos os mandamentos que hoje te ordeno. Se eu obedecer os mandamentos que Deus ordena, de emprestar, de perdoar no 7º ano, no caso aí, quando eu posso perdoar, eu perdoo a dívida, né? Então, não tem esse prazo de 7 anos para a igreja. Para Israel tinha, para a igreja não. Então, se eu posso emprestar, não é pecado emprestar. E não é pedir pecado emprestado. Se eu obedeço os mandamentos, Deus vai abençoar. Deus vai abençoar. Deus abençoando, eu não preciso pedir emprestado. E eu vou ter para emprestar. Então, não é pecado pedir emprestado e emprestar. Então, eu posso pedir emprestado e muito mais devo emprestar, se eu posso emprestar. E quando eu puder perdoar a dívida, eu perdoo a dívida. No caso, quando eu puder, para a igreja. E no caso de Israel, no 7º ano. Então, não é pecado pedir emprestado. Eu posso emprestar. E se eu posso emprestar, eu posso perdoar também o empréstimo que eu fiz, que é um mandamento de Deus, perdoar o empréstimo que eu fiz, que eu emprestei. Então, Deus pode abençoar o irmão que empresta, e Deus vai abençoar o irmão que pede emprestado, para que todos eles não precisam pedir emprestado. E aí tem um aspecto: eu não posso cobrar juros do empréstimo. Eu estou falando tudo isso por quê? Porque eu pedi emprestado no banco e eu não pequei por causa disso. Eu posso pecar se eu não pagar o empréstimo para quem eu pedi emprestado. Mas se eu pago o empréstimo, eu não estou pecando. Agora, se eu tenho como emprestar, se eu fui abençoado por Deus em riqueza, eu posso emprestar, eu empresto. E aí é uma obediência a Deus. E Deus vai me abençoar mais ainda. Então, eu gostaria que vocês lessem esses capítulos. Esse capítulo de Deuteronômio, capítulo 15, do 1 ao 11, e meditassem neles. Porque não é pecado pedir emprestado, e menos ainda é pecado emprestar. E Deus vai abençoar se a gente obedece os mandamentos de Deus, de modo que nós não precisamos emprestar. Mas se eu precisar pedir emprestado, e se eu tiver como emprestar, eu vou emprestar. Se eu não precisar pedir emprestado, eu não peço emprestado. Mas se eu precisar, eu posso pedir emprestado.
E se Deus abençoar, eu não vou pedir emprestado, mas vou ter como prestar. E isso tudo não é pecado. O pecado é você não pagar um empréstimo ou não emprestar se você pode emprestar. Isso é pecado. E se você pode perdoar o pecado, se você pode perdoar o empréstimo, você perdoa o empréstimo. E isso é obedecer os mandamentos de Deus. E a gente não deve ter um coração maligno para não emprestar, como diz o versículo 10. Livremente lhe darás e não seja maligno o teu coração quando lhe o deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra, em tudo que empreenderes. Ou seja, se eu empresto, Deus vai abençoar a minha vida. E vai abençoar de tal forma que eu não precise pedir emprestado. Mas se por acaso eu precisar pedir emprestado, eu posso pedir emprestado. Não é pecado. Eu estou falando isso tudo por quê? Porque eu pedi emprestado no banco um valor para comprar uma coisa que eu precisava. E eu não pequei por isso. Se você puder ler o capítulo 15, do versículo 1 ao 11, você vai entender bem. Medite nesse versículo, leia várias vezes. Me perdoe as confusões de palavras aqui, é porque é uma luta contra o diabo para poder ensinar a Bíblia. O diabo não quer que eu ensine a Bíblia. E eu tenho certeza que o diabo não vai querer que ninguém ensine a Bíblia, as palavras de Deus. Mas eu estou aqui lutando contra o diabo para fazer a vontade de Deus. Me perdoe pelos meus erros. Espero que você compreenda. Se você não compreendeu direito, eu sugiro que você pegue o capítulo 15 de Deuteronômio, do versículo 1 a 11, leia várias vezes e medite. Deus vai falar com você. Deus te abençoe. Senhor Deus abençoe, Pai querido, esse que está vendo esse vídeo. Derrama da tua benção para a vida dele. É só isso. Deus abençoe. Graça e paz. Tchau.